Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento Pixel Internet, a internet do seu jeito. Deal Sound, tudo para som automotivo e Insul Filme. Boa noite, galera. Estamos começando mais um programa Mulheres de Conquista. Já estava aqui nos bastidores aqui, ó, confabulando. Por isso o riso da minha companheira. Gente, boa noite. É realmente mais um programa Mulheres de Conquista depois do feriado. Isso. E eu, novamente, cometo uma gafe. Entra no ar, já tá vendo rotina. Entra no ar e eu estou aqui me matando de dar risada. Ainda bem, né? Que estou feliz, né? Graças a Deus. Gente, mais um programa de Mulheres de Conquista hoje, depois um feriadão. Eu espero que todo mundo esteja aí descansadinho, né? Ou feriado de paz, ou cansado demais, né? Porque passeou muito, né? Divertiu bastante, né? Exatamente. Tudo bem com você, amiga? Tudo bem, graças a Deus, e você? Nós não se vimos desse feriado, né? Não, nem nos falamos, e é um milagre, viu? Que milagre. A gente passou 5 dias sem se falar, né? Sabe por quê, gente? Eu me enfiei lá no meio do mato. Exatamente. Ela tava lá pra remota. frente de Munhoz. Ela tava numa área remota. Que não funcionava celular, então... Não tinha nem como não tinha falar. Nem como, Se acontecesse alguma coisa, não ia nem avisar a amiga, entendeu? Não. Mas tudo bem, amiga, né? E hoje nós temos um convidado pesado. Acho que é um pouco conhecido, hein? Pesado? Terá? Opa, olha, ele é muito pesado, é de peso pra cidade. Isso, de peso aqui pra... Calma aí, de peso, vamos explicar como que é o peso, né? Peso pra cidade. Isso, peso pra cidade. Não, brincadeiras à parte, mas é um convidado aí com nome forte, né? Que vem dando nome aí há alguns anos aqui na nossa cidade e que faz a diferença, né? Com certeza. Não é um que veio só de passagem. Ele tá marcando história e aí tá registrando seu nome aqui no nosso município. Graças a Deus. Gente, tem bastante gente entrando aí. Compartilha, que eu acho de extrema importância tudo que nós vamos ouvir hoje do nosso querido vice-prefeito, gestor de uma secretaria aí, que ele vai estar contando tudo pra gente, o João Paulo. João Paulo, muito obrigada por aceitar vir aqui nesse humilde programa, né? Dessas mulheres aqui que também são servidoras e que trabalham pela cidade, né? Trabalham pelos munícipes de Várzea Paulista e com o maior prazer e muito orgulho, né? Boa noite, João. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui junto com vocês, Suelen, Darcy. Não desci para Ubatuba, por isso que eu consegui chegar a tempo hoje, viu? Ah, que bom. Gente, e não é porque eu estou na frente do João Paulo. Aqui, ele sabe disso, já falei várias vezes isso para ele. Eu tenho uma admiração gigante por ele, pela pessoa dele. E agora eu estou vendo o trabalho que o João vem desenvolvendo aí na cidade. Esse homem não para, né? 6 horas da manhã, esse homem já tá falando bom dia, esse homem já tá indo não sei pra onde. Às vezes antes você já vê lá ele postando que já tá vazando pra algum lugar. Ele tá à noite ainda, né? Na verdade, ele chega à noite pra trabalhar e vai à noite embora. Ele realmente não tem... Essa é a marca registrada do João Paulo. E eu acho que isso faz toda a diferença na nossa cidade, né? Sim. João, mas vamos começar. Fala um pouquinho pra nós... O que é Fala Várzea Paulista? Fala Várzea Paulista é um programa que agora foi lançado pela nossa unidade de planejamento e inovação, lá pela nossa querida gestora Carla, todo o time. Nós temos na nossa legislação municipal, quando a gente fala de orçamento, é bem burocrático, mas a gente tem que seguir a nossa lei de responsabilidade fiscal e diversas outras leis que regem o orçamento público. E dentro do orçamento público, a gente precisa ouvir a população, colocar aquilo que a gente recebe da população como prioridade para o planejamento dos próximos anos. Nós estamos falando de 3 peças orçamentárias. O planejamento plurianual, que é o famoso PPA. Nós estamos falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a sigla LDO. E a gente também está falando da Lei Orçamentária Anual, que é o LUA. Esses 3 orçamentos, essas 3 peças que compõem o orçamento, precisam dessa consulta pública. E aí a gente tem o Várzea Paulista, que abriu hoje essa consulta. As pessoas podem acessar o link colocado, depois a gente pode colocar aqui nos comentários, mas pode acessar lá no site da prefeitura e lá elas vão ter um formulário para preencher aquelas prioridades que elas imaginam que Várzea Paulista deve seguir para os próximos 4 anos.
O PPA, ele é formado para o ano de 2026 até o ano de 2029. Ele sempre invade um próximo exercício, um próximo mandato, um ano, né? Então a gente está agora aberto aí para ouvir as prioridades da população e a gente vai percorrer a cidade aí para poder ouvir essas prioridades. Quem ouve o povo acerta mais, Darcy Suelen, você pode ter certeza. Então para ficar bem esclarecido essa pergunta, se eu quiser, eu sou uma munícipe e eu quero colocar alguma coisa que eu desejo que esteja, uma sugestão na cidade. Eu posso entrar lá nesse link e colocar lá, por exemplo, que eu quero que faça uma praça na Rua Araras. Também é uma oportunidade você fazer, através desse link, essa indicação. Olha, prefeito professor Rodolfo e João Paulo, a gente entende que nós precisamos fazer aqui um novo viário na nossa região central, porque a gente está sofrendo com o trânsito aqui nos horários de pico. É lá que você pode colocar essa sugestão. Olha, prefeito e João Paulo, a gente entende que a gente quer aqui uma praça, nós temos aqui uma região aqui onde a gente tem as crianças aqui, elas não têm uma região segura aqui, uma área segura para poder brincar, para a família ali ter o seu momento de lazer. Vocês podem utilizar dessa ferramenta para poder fazer essa indicação. Todas essas indicações, elas depois serão extraídas desse formulário que será preenchido no site, e a gente vai tabular tudo isso para poder formar o planejamento dos próximos anos. Tem também as pessoas, Darcy e Suelen, que não têm a oportunidade, por exemplo, a facilidade de acessar aí a rede social da prefeitura, o site da prefeitura para fazer essas indicações. Então nós estamos também levando para as nossas 13 unidades básicas de saúde urnas, né, caixinhas dessas sugestões, onde as pessoas vão poder preencher e depositar lá essa sua informação, essa sua prioridade, aquilo que eles entenderem que é prioridade para a cidade, para o seu bairro, também nas unidades básicas de saúde. Então, vocês estão aproximando a população da prefeitura, que vocês tanto falaram, né, na campanha de governar para o povo, né, ter assim a população mais perto. Então isso vai dar oportunidade para a população abrir aí o que realmente pensa, né? E tudo também que vocês ouviram na campanha da população, que você e o Rodolfo fez uma campanha a pé, né? Vocês andaram bastante nos 4 cantos da cidade ouvindo o povo. Então isso agora vocês trazem para a gestão desse governo agora. É isso, Ellen, perfeito. Essa é a definição. Foi o que eu disse aqui. A gente, quando ouve a população, ouve o povo, a gente acerta mais. Ninguém sabe mais do que o povo, das suas necessidades. Sim. As pessoas estão nas regiões, em todas as regiões da cidade, obviamente, e elas entendem aquilo que é necessário. Claro que durante a campanha a gente ouviu lideranças religiosas, lideranças de vários segmentos, a gente ouviu a população também na rua e a gente coleta bastante dessas demandas. E surgem ideias maravilhosas. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Quando a gente está numa campanha eleitoral, prefeito professor Rodolfo e eu percorremos aí os 4 cantos da cidade, como a Suelen diz, mas a gente ouve muita coisa interessante, né? E por via de regra, não é porque eu tô aqui no programa Mulheres de Conquista que eu vou fazer esse elogio, mas por via de regra, as boas ideias vêm das mulheres. Vêm das mulheres. Os grandes programas sociais, tudo que a gente ouve na rua, que a gente traz para a realidade do município, você pode ter certeza que são sempre excelentes ideias e que abrangem de uma maneira muito igualitária, de uma maneira muito ampla, toda a população. A gente conta com a participação de todos aí. Já falando das mulheres, pegando, né, o gancho, já pega o gancho. Esse governo é um governo que tem várias mulheres em cargo de liderança, né? Prefeito professor Rodolfo e eu, né, nessa formação desse segundo mandato do prefeito, né, que ele foi reeleito aí com 91,09%, contou com a força das mulheres também no seu primeiro mandato, mas não será diferente nesse. Nós temos aí dezenas de mulheres aí entre primeiro e segundo escalão da prefeitura. A gente tem mulheres em todos os cantos da prefeitura, obviamente, em todos os setores, e elas sempre qualificam muito o serviço público, sempre tem aquele olhar de muita produtividade, de muito cuidado com as pessoas. A gente sabe que um lema do prefeito professor Rodolfo é a humanização no atendimento, é o acolhimento. Nem sempre é simples, né? Todos têm dias bons e dias ruins, mas a gente coloca isso como via de regra. A gente tem investido nos equipamentos, investido na ambiência de todos os serviços públicos para poder fornecer uma melhor condição de trabalho e que a gente possa isso replicar para a população, com esse acolhimento, com essa humanização. Mas trabalhar com mulheres em
qualquer escalão da prefeitura, em qualquer setor da prefeitura, é sempre algo muito bom. Você vê, a gente tá aqui falando do Várzea Paulista, a gente tem lá a Carla à frente da unidade de planejamento e inovação. Tem a Maria, né, que é a nossa gestora de saúde, veio lá da diretoria regional de Campinas, está fazendo um excelente trabalho. Vocês duas estão lá atuando diariamente, né? A Maria também é uma pessoa espetacular. E temos lá em urbanismo a Karen, temos a Flor na unidade de assuntos jurídicos e administração. Então a gente tem mulheres aí por todos os lados da prefeitura e isso qualifica o serviço, pode ter certeza. Pessoal, pode fazer pergunta, viu? O João, com certeza, se ele não souber responder, vai buscar a resposta em algum lugar, em algum outro momento ele vai responder. Posso cometer esse equívoco aqui, depois amanhã ela já puxa a minha orelha, né? Pode esquecer da Sueli lá no PCD, né? Unidade de Pessoa com Deficiência. Uma das poucas cidades do estado de São Paulo e do país que tem uma unidade dedicada à pessoa com deficiência. Sueli, ao lado da Thalita, que é a gestora executiva, fazendo um excelente trabalho no município. Sim, a Thalita tá aqui, já tá... Deixar um abraço para ela também. Já tá falando aqui também. Eli, boa noite. Isso. E o João já respondeu. Não é somente pelo link, que aí ele colocou, né? A participação é somente pelo link. Importante pensar em quem não tem acesso e habilidade com as ferramentas. Eu tenho várias ideias, adoro palpitar. Mas não, o João respondeu, viu? Ele vai estar disponível uma urna nas 13 UBS do município. Então, quem quiser participar, é só ir lá na UBS e preencher o formulário, né? Sim. Os palpites, as opiniões dele serão muito importantes. A gente tem unidades básicas de saúde, obviamente, espalhadas em todas as regiões da cidade, está lá à disposição. Quem tiver essa facilidade de acessar o site está lá. Quem quiser levar a sua sugestão nas unidades de saúde, serão todas muito bem-vindas e serão todas avaliadas com Aliás, toda certeza. A Eli, ela prestou serviço para a população de Várzea, né? Ela é uma pessoa muito acolhedora. Você sabe quem é, né? É assistente social que trabalhou na nossa UPA muitos anos e que hoje ela está numa... Trabalhou ali até o ano de 2023, 2024, né? Isso, agora ela está na APAI, né? Sim. Que também é uma unidade que presta um serviço de excelência para Várzea Paulista. Moradora da região norte da nossa cidade. Isso, ela mesmo. Meu famoso bairro que eu amo de paixão. Isso mesmo. Vou dar um oi aqui para uma paciente que eu tenho um carinho, né, Ritinha? Ritinha. Um beijo no seu coração. Muito beijo, minha querida. Por você estar aí nos acompanhando, viu, meu amor? Que linda. A Ritinha é uma paciente lá da Ilhabela. Ilhabela. Eu tive o prazer de conhecer ela durante a campanha, né? Isso. Eu não conhecia ela. Eu tenho um carinho imenso por ela e ela sabe disso. Tadinha, ela é uma pessoa, gente boa demais. Um abraço, viu, querida? Muito obrigada por estar nos acompanhando. Se puder participar também das suas sugestões lá, serão bem-vindas também. Ritinha é atendida pelo Melhor em Casa? Não. É uma paciente da UBS. Pela unidade de saúde. Pela unidade de saúde. Ela é pela unidade de saúde. Uma paciente aí que faz uso, né, Ritinha? Sobe lá amanhã, eu já cobrando ela. Sobe amanhã na UBS que eu vou estar te esperando. Aí já orienta ela direitinho, né? Sim. Cuidado, Ritinha, vai aplicar vacina em você lá, alguma coisa aí. Esse povo da saúde é terrível, viu? Tá com a vacina atrasada, a carteirinha, ele já lasca cobra, 3 né? vacinas. Ela sabe. Pior que ela é uma pessoa super comprometida. Ela não atrasa vacina, ela é não uma falta graça. nas consultas. Ela é uma graça. Ela é bem certinha. É mesmo. Pessoal, eu tô comentando. Tá, o pessoal tá aqui entrando. Vai curtindo, comentando, compartilha aí. Para vários munícipes saber o que está acontecendo de bom aqui na nossa cidade, que tem muita coisa aí, né? Sim. João Paulo, me fala para mim, como está sendo para você, meu amigo, conciliar vice-prefeito, tá? E uma secretaria, porque você está como gestor. Sim, como gestor. Secretário de Governo e Administração. Exatamente. Fala para mim tudo isso e depois me fala também um pouquinho das suas ida para buscar recurso, porque vira e mexe a gente está vendo aí nas redes sociais. Aí com o governo, né? Com o governo. Porque a nossa cidade está bem vista, né? Você, tá bem parceira do logo governo. no início do seu mandato como vice, você já foi para Brasília, é isso? Então, conta um pouquinho para nós aí como está sendo, para que os munícipes fiquem sabendo que realmente você não para.
Claro, Darcy, nós temos ali, como secretária de Governo e Administração, ela é uma unidade que ela está centralizada junto do gabinete do prefeito, obviamente do prefeito e do vice-prefeito, e eu acumulo essa função de secretário de governo. Então ela está junto com todas as outras unidades gestoras, as outras secretarias em todas as áreas da prefeitura. O que a gente faz ali é unificar as demandas, os direcionamentos do prefeito professor Rodolfo para que a administração funcione. A gente tem um timaço em todas as unidades gestoras, excelentes gestores municipais, excelentes gestores executivos que tornam o trabalho da gente um pouco mais fácil. É claro que tem demanda todo dia, é claro que tem problema para ser solucionado todo dia, mas tem muitos bons frutos para a gente colher também diariamente. E dentro dessa Secretaria de Governo e Administração, a gente tem como uma meta, como uma missão, a articulação junto com o governo federal, por isso, da necessidade da ida até Brasília, para buscar recursos, para fazer interlocução com os ministérios, por isso da necessidade da ida até o governo do estado, para poder fazer também essas articulações nas secretarias de estado. E o prefeito professor Rodolfo, há pouco tempo atrás, ele não pôde estar presente porque ele não estava bem em uma determinada oportunidade. Eu estive lá representando ele no governo do estado, onde a gente levou as demandas de mobilidade urbana. Apresentamos aqui, por exemplo, para a região central, uma nova alça de acesso aqui do nosso viaduto para poder compor novo viário que integra ali toda a região do hospital, para a gente poder, obviamente, olhar para esse impacto de trânsito que haverá com o funcionamento do novo hospital. Você precisa fazer obras no seu entorno para poder diluir esse impacto e a população sofrer menos, obviamente, no trânsito nessa região. Então a gente teve essa oportunidade de levar. E claro que a rotina é corrida, Darcy, Suelen, a gente acorda cedo, dorme tarde, mas é muito prazeroso, é a missão que a gente se dedicou, a gente está aí feliz da vida todos os dias, trabalhando e produzindo para a cidade, é a nossa missão, e a gente vai cumprir isso com muita vontade, com muita determinação, com muita felicidade no coração, todos os dias, é a nossa missão. O João Paulo, enquanto vice e gestor de uma secretaria, de uma secretaria mesmo, do governo, só tem uma diferença da saúde, né? Dos profissionais da saúde. Que os profissionais da saúde, a gente escolhe ser profissional da saúde e vamos fazer plantões de 12 horas, certo? Se nós quisermos fazer todos os dias plantões de 12, ok. Se não, é 12 só e 12 por 36, vamos descansar, correto? O João Paulo não, ele só tem essa diferença. Ele faz 12, 24 todo dia. 48. A escala 7x7. É a escala 7x7, é mais ou menos isso, né? Mas e realmente, quando a gente faz o que ama, o que a gente gosta, realmente é prazeroso. E o que é você isso mesmo. propõe a fazer de Exatamente, melhor, né? exatamente. E falando um pouquinho da obra do nosso hospital. Eu vi que essa semana, semana passada foi postado que está a construção da Casa das Máquinas, né? Sim. Explica pra gente qual a importância dessa Casa das Máquinas aí pro funcionamento do nosso hospital. Primeiro que depois da pandemia nós tivemos dentro das necessidades de funcionamento de uma unidade hospitalar de média complexidade e também que terá leitos de UTI logo à frente, né? Que aí a gente já entra na alta complexidade. A gente teve a necessidade da alteração depois da pandemia do sistema de ar-condicionado. Então não é como a gente está aqui nesse ambiente que nós temos esse ar-condicionado que está aqui na parede, que é o split, né? Que todo mundo conhece. Ele tem lá um aparelho do lado de fora que funciona. O ar-condicionado de um hospital, ele é central. Então ele tem todos os ambientes abastecidos por esse ar-condicionado, ele tem dentro de um período de tempo a necessidade de trocar todo o ar-condicionado daquele ambiente. Então se você pensar no centro cirúrgico, se você pensar nas áreas de recepção, onde nós vamos fazer os exames, os diagnósticos de imagem, todos esses ambientes eles são abastecidos por um ar-condicionado central. Então quando a gente olha para aquela estrutura sendo construída do lado de cima lá do hospital, que é aquela estrutura metálica, que é para proteger os equipamentos desse ar-condicionado central, que tem uma filtragem, que é uma filtragem também com água. Então, por isso da necessidade daquela estrutura daquele tamanho para poder tocar esse ar-condicionado, que é da estrutura como um todo, né? Talvez a gente não consiga explicar esse nível de critério que tem, de exigência que tem, mas para que a gente possa, logo ali na frente, habilitar o nosso hospital, qualificar ele no Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde, ele tem que estar de acordo com as normas vigentes. E por isso desse ar-condicionado diferenciado,
e exige essa casa de máquinas que a gente está vendo lá. Mas até complementando a informação, a obra já passou de 70% da sua conclusão. É claro que talvez a população não consiga ter a percepção de tudo aquilo que está sendo executado dentro da obra, porque a gente está falando como é a casa da gente. Quando a gente começa a construir uma casa, faz lá o alicerce, aí não está aparecendo nada, né? De repente vem, levanta tudo de tijolo, né? Então a gente vê a casa rapidinho ali, parece que já vai acabar a casa no mês que vem. Aí não, Mas aí que não vem acaba. o sofrimento. Aí que vem toda a rede hidráulica, elétrica, toda a parte de revestimento, de reboco antes desse revestimento. Então o hospital hoje está nessa maneira. Já está tendo assentamento de piso e revestimento nas paredes, tem já parte de massa sendo passada nos ambientes, tem toda a questão do forro sendo instalado depois que já foi feita a parte elétrica, hidráulica. Um hospital tem mais as redes de gases medicinais, um hospital tem mais a rede de lógica, né, que é todo o cabeamento para funcionar os equipamentos e ele se comunicar numa central. Então é uma obra muito complexa e é uma parte que avança um pouquinho, numa percepção um pouco mais lenta. Mas ela segue aí para o seu cronograma para entrega da obra em setembro, outubro desse ano. Se e Deus aí a quiser. gente está já aí se preparando, contratamos a assessoria da FIP para nos orientar, para poder fazer toda a parte dos equipamentos do hospital, todo o mobiliário do hospital. Aí depois da obra concluída, para você fazer toda a montagem dos móveis, mobiliário, todos os equipamentos, todos os aparelhos, aí a gente precisa de mais 120, 150 dias para colocar o hospital em funcionamento. Em funcionamento. Sem contar, né, João, que eu lembro que uma das visitas que eu estava presente junto lá com o prefeito, com o João Paulo, com alguns vereadores, né, alguns funcionários da saúde, né, foi na verdade o prefeito abriu, né, para todos os funcionários, né, da saúde e algumas lideranças para estar acompanhando, né? Tá lá junto, acompanhando o início da obra, como estava funcionando, né? E a gente achava que era tudo muito fácil, né? E teve uma das coisas que foi falado lá, eu não me lembro se foi se foi você, se foi o João Paulo, se foi o Rodolfo ou se foi o Germano, que disse que houve uma mudança, teve que haver uma mudança na engenharia do hospital, por conta que veio a pandemia, era uma planta de uma forma e teve que fazer uma mudança, por conta que depois da pandemia, a instalação de ar se mudou, né? Não era mais o mesmo, é isso mesmo, João? Tô falando besteira? Foi isso que é o ar-condicionado, foi isso que eu falei. Isso, o ar-condicionado. Teve essa mudança na legislação, nas normativas da saúde, que pediu esse ar-condicionado de maneira central, com mais trocas, né? Aí teve desse que mudar ar dentro tudo, do né? recipiente. É porque, veja, se você tem uma condição de um aparelho de ar que ele é instalado de maneira unitária, por exemplo, a cada quarto do hospital, e você tem que vir com o central, ele tem as tubulações também passadas de maneira central. E isso aí, em algum momento, dava interferência com a rede de gases medicinais, dava interferência com a rede elétrica, com a rede hidráulica, né? Com a rede de esgoto, que passa, obviamente, também pelas vias aéreas do hospital. Então, tudo isso foi necessário uma readequação. Mas tudo pensando nessa qualidade, tudo pensando na alta complexidade, que é uma obra desse tamanho, e tá aí tudo dentro dos conformes aí para a gente poder dar sequência naquilo que é necessário, que é botar o hospital em funcionamento e atender. E falando aí da saúde, o João já teve, né, à frente aí da pasta da saúde, né, João, por um período. Muito orgulho. A gente também ficou muito orgulhosa, que teve várias mudanças aí. Fala um pouquinho como foi para você ficar à frente da pasta da saúde e as principais mudanças que você conseguiu enquanto gestor. Eu entendo que foi um presente que o prefeito, apesar de uma grande responsabilidade, né, de um grande acréscimo do volume de trabalho, quando a gente teve a oportunidade de estar junto com o time da saúde, foi um presente. Porque, primeiro, eu tinha sido secretário somente de unidades meio, aquelas unidades que auxiliam as outras unidades no atendimento da população, na prestação de serviço diretamente para a população. Que foi a unidade, eu estive gestor de planejamento, secretário de planejamento e chefe da Casa Civil, que depois se tornou o gestor de governo, secretário de governo. Então, quando a gente vai para a unidade de saúde, que a gente atende a população lá na ponta, eu digo e repito, para mim foi um presente. Aprendi demais com o time da saúde. Eu sempre digo isso. Nós temos excelentes profissionais na saúde. O que a gente precisava
era olhar com aquilo que o prefeito professor Rodolfo tanto nos cobra, que é planejamento, que é meta, que é entrega do resultado, e colocar as coisas no seu devido lugar para poder funcionar. O meu trabalho lá só foi esse, só foi mais na parte administrativa para a gente poder organizar. Então, quando a gente olha para o programa Melhor em Casa, que a Darcy está lá coordenando e que tem entregas maravilhosas, histórias maravilhosas, que tanto ajuda a população, na nossa administração a gente teve a condição de ampliar o número de atendimentos. E está previsto que a gente amplie ainda mais. Agora a gente está falando de fazer 12 horas de atendimento através do Melhor em Casa. Segunda equipe, viu, gente? É isso aí, para ampliar mais. Mas para a população que nos assiste aqui entender isso, você imagine, só quem tem um parente, um familiar, quem tem um ente querido dentro de casa, acamado, que entende a importância de um serviço como esse. Eu me lembro, meu avô foi alguém que foi acamado por muitos anos. E aí meu pai e minha mãe cuidavam dele. Mas tinha uma dificuldade enorme. Usava fralda, certo? Tinha uma dificuldade de se alimentar. Por um período usou dieta integral, que é a dieta líquida, para poder se alimentar. Na verdade, ele ali vegetava na cama, né? Já dependia totalmente das outras pessoas. Mas na hora de você administrar uma medicação, na hora de fazer uma fisioterapia para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, meu pai e minha mãe não eram habilitados para isso, obviamente. Então tinha toda uma dificuldade. Você imagine, pegar essa pessoa que está lá acamada, colocar no seu veículo, que muitas vezes ela não tem essa condição de você levar ela num veículo, no banco do carro normal. Você precisa colocar numa máquina, numa maca para poder locomover e levar até uma unidade básica de saúde para uma medicação, para a unidade de pronto atendimento para uma medicação. E você tem todo esse atendimento que a gente tem numa unidade de saúde, você tem ele à disposição dentro da casa da pessoa. Então isso para a família, para esse paciente é algo maravilhoso. Me marcou demais. Nós tivemos a oportunidade de visitar juntos, né, Darcy? Eu fiz questão de conhecer na ponta alguns pacientes. Esses pacientes, esse atendimento. E aí a gente tem essa oportunidade de levar médico até a casa das pessoas, equipe de enfermagem até a casa das pessoas, fisioterapia, psicólogo. Isso faz uma diferença enorme para a família e, mais uma vez, para o paciente. Sabe, João, Deixa eu servir aqui a Suelen. No mês passado... Nesse feriado aqui, ela eu sou a que menos não bebeu água. Eu bebo água. Eu bebo muita água. Você sabe, João, que no mês de abril, agora, mês de abril, não, mês de março, semana da disfagia, nós fizemos uma ação. Nós queremos fazer, junto com a profissional, a nossa fono, doutora Eliana, e nós trouxemos alguns cuidadores. Estendemos os convites, achamos que nós íamos pegar mais os pacientes que são acamados por AVC, mas pegamos todos que têm ali tem uma dificuldade para alimentação, né? O que a fono cuida, que é faringe, laringe e tudo mais. E aí a gente trouxe, fizemos um grupo, tivemos um apoio excelente da gestora, tá? Ela, com muito carinho, na hora, me concedeu café para os pessoal, então ficaram muito felizes. E o que me surpreendeu quando eu trouxe esse grupo, então eu começava, eu entrava com a fala, me apresentava para quem eu não conhecia, porque, gente, eu estou hoje com 208 pacientes. Nosso, hoje, elegível. Então, eu não tenho, às vezes eu não conheço todo mundo exatamente, mas, né? Então, eu me apresentava e dizia que eu estava ali, que era um prazer, tal, e tudo mais. E aí, você já via aquelas carinhas e o grupo da tarde me deixou emocionada, que, logicamente, que eu chorei também. Porque eles, na verdade, eles não estavam tão interessados em saber as orientações que a fono tinha para dizer, mas sim para dizer para nós lá, para toda a equipe, que eles não estavam sozinhos. E que teve uma lá que contou uma história, que é um paciente aqui do Santa Terezinha, que ela estava sozinha, ela estava perdida quando ela se encontrou com o pai dela dentro de casa, foi pôr para tomar banho após um AVC, e ela não conseguia mais tirar ele do banheiro, e ela ficou desesperada e começou a chorar quando bateu na porta, lá no portão, e disse que era da saúde. Sim. E aí era a nossa equipe.
E aí a Paloma entrou e ela contou e chorou. Aí eu chorei, Paloma todo mundo chorou, né? E disse que aquilo ficou marcado para ela, porque a Paloma pegou e pôs uma luva e a técnicas também, e falou, pode deixar que eu vou te ajudar. Deram banho no pai dela, levaram o pai dela pra cama, aprenderam. Então, assim, ela tem adoração pela equipe. Que bom, né? Então, assim, e não foi só ela, foram várias. Essas falas, pra mim eu não preciso de mais nada, João, basta isso. Basta eu pegar o celular, a cada paciente que às vezes vai a óbito, que a pessoa tá lá e coloca pra mim, olha, infelizmente, meu pai partiu, minha mãe partiu, mas eu estou passando para agradecer o carinho, o amor com que você, com a equipe, tratou a minha família, tratou meu pai, tratou a gente, todo mundo aqui. Então, isso pra mim basta. A gente tem essa característica, na verdade, nesse público, Você né? entendeu? Então, Darcy? assim, olha a importância, eu falo que olha a importância desse. A gente não tem noção, né? da dimensão que deu esse programa para a Várzea Paulista. Né? Eu falo que a gente gostaria, eu sempre falo para eles, a gente gostaria de estar muito mais presente, né? Eu falo que a gente está se organizando para que isso aconteça, gente. Eu estou falando aqui de frente do vice, e eu sei que isso já está na mesa da secretária, porque ela já me chamou para conversar. E para a gente realmente aumentar uma equipe para que a gente possa conseguir ir mais vezes, sabe? Por mês na Aumentar casa. a frequência e também aumentar o número de pacientes atendidos. Exatamente. Então, assim, Correto. esse programa fez a diferença em Várzea Paulista. Foi uma das coisas que realmente marcou aí, eu acho que vai ficar marcado. Até para complementar a resposta da pergunta que a Suelen nos fez, de fato, quando a gente olha para o Melhor em Casa, a gente tem um investimento muito forte através do consórcio que o prefeito professor Rodolfo firmou com o Cismetro, que é o consórcio intermunicipal que permite a contratação de profissionais de saúde. Então, para que a população que nos assiste entenda, nós tínhamos lá 1 milhão de investimentos ano, 1,5 milhão de investimentos ano, e aí a gente passou isso para mais de 5 milhões de investimento na contratação de profissionais da saúde através do consórcio. É onde a gente consegue contratar fisioterapeuta, onde a gente consegue contratar a fono, a equipe de enfermagem, técnico, o médico também para compor essa equipe e poder prestar esse atendimento. Mas ainda complementando a resposta para a pergunta da Suelen, também uma questão que eu acho que foi extremamente importante foi que através do consórcio a gente conseguiu estabelecer o número correto de profissionais nas equipes nas unidades básicas de saúde. É claro que a gente tem uma dificuldade, isso é uma dificuldade que nós temos no estado de São Paulo. Você imagina nos outros estados do país, região norte, nordeste, onde você tem um número de profissionais da saúde, médicos, especificamente falando, em uma proporção menor. Sim. Então a gente tem, nas unidades básicas de saúde, a gente tem os clínicos, existe uma agenda que consegue girar em torno de 30 dias, a agenda para atendimento com o clínico, mas quando a gente olha para ginecologista e para pediatria, a gente tem um desarranjo um pouco maior, mas mesmo assim, através dessas contratações, tem conseguido suprir a demanda da população. Claro que depois do atendimento na unidade básica de saúde, que é importante frisar que essa é a responsabilidade do município, é quando a gente olha para a atenção básica, quando a gente olha para a atenção secundária, especialidades, alta complexidade, nós estamos falando de responsabilidades que são do governo do estado, que são do governo federal, mas do ponto de vista do atendimento da atenção básica, que depois acaba gerando, obviamente, reflexos de exames, especialidade, consultas com especialistas, é normal. Você passa por aqui pela triagem e, tendo a necessidade, você desloca para a questão secundária. Mas eu entendo que a atenção básica, ela teve um ganho muito grande com esses profissionais de saúde, já somado aos nossos médicos, que são os médicos aqui, servidores efetivos de Várzea Paulista, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Eu entendo que a saúde, com esses investimentos que o prefeito, professor Rodolfo, fez, e com a minha liderança lá pela saúde durante 14 meses em que eu acumulei saúde com o governo de administração, a gente conseguiu dar resultados positivos e eu entendo que isso segue. A gente tem tido boas avaliações da saúde. Com certeza. E claro, né, só para complementar aqui e finalizar, a gente olha para a saúde pública, nós estamos falando de algo muito difícil de ser conduzido num país como o nosso, que a gente tem um sistema único de saúde, que tem uma alta demanda, obviamente, mas quando a gente olha para a Várzea Paulista especificamente, pela nossa faixa
etária, né, para a nossa questão de como é dividida as nossas camadas sociais. A gente fala de 80% da nossa população utilizar algum serviço público de saúde. Então, veja, 115 mil habitantes, a gente arredonda sempre para 120, lá os números do IBGE, que nem sempre são precisos. Mas a gente olha para 120 mil habitantes, 80% consumir algum tipo de serviço público de saúde é uma demanda enorme para 13 unidades básicas de saúde, para o centro de especialidades, para a unidade de pronto atendimento. A gente desmembra ainda para atenção psicossocial, a gente tem lá CAPS adulto, CAPS infantil, então tem uma estrutura colocada aí para atender 80% da população. Sim. E outro diferencial é a ampliação, né, de algumas unidades básicas de saúde, a ampliação do horário, né? Vila Real e Promeca, né? Nós temos essa ampliação, funcionam das 7 da manhã até 7 da noite. Isso visa, né? Foi uma questão que o prefeito, professor Rodolfo, tinha no seu plano de governo, que era a ampliação desses horários. Isso ajuda aquela pessoa que não tem a possibilidade, durante o horário de trabalho, de ter esse atendimento, sai de 5 buscar o horas de atendimento, serviço, né? retirar uma medicação, fazer um curativo, tudo isso facilita. A gente entende que isso é um ganho para a população, sim. E a população utiliza bastante, viu? Depois das 16 horas do movimento nas unidades de saúde é volumoso. A Thalita fez uma pergunta aqui, eu já vou formular sua pergunta, viu, Thalita, para o João Paulo. Só complementando, nós teremos agora, essa semana, se Deus quiser, vai iniciar mais um médico no Melhor em Casa. Mais 2 dias aí de médico. Que bom, mais atendimento, mais frequência, né? Sim, com certeza. Missão. A população temos que seguir. só tem a ganhar, né? Sim, só. Thalita está perguntando como que foi a sua vivência nas entregas das marmitas do Bom Prato Móvel na Vila Real. Isso foi uma ação muito importante. O prefeito, professor Rodolfo, tem essa característica, eu tenho também. A gente gosta muito de quando a gente tem essa oportunidade de estar na rua com as pessoas. Foi porque é o que eu disse aqui no começo. A gente ouve mais a população, acerta mais, tem mais a percepção daquilo que a população precisa diretamente lá na ponta. Mas essa experiência de estar lá entregando as refeições aí para essas pessoas, que são pessoas que estão numa situação, muitas vezes não na melhor condição da sua vida, desempregados, e dependem disso para poder fazer a sua refeição ali. E muitas vezes retiram 2 refeições. Ela retira ali o almoço e o jantar, mas foi uma experiência maravilhosa. A gente poder olhar nos olhos da pessoa, ela entender que tem essa opção, que tem esse apoio do governo. Foi mais um programa que o prefeito, professor Rodolfo, conseguiu junto ao governo do estado. Já serviu aí centenas, milhares de refeições no município. O prefeito, professor Rodolfo, optou pelo Bom Prato Móvel para que ele pudesse estar em todas as regiões da cidade e poder estar ali, participar mesmo, entregar a refeição para as pessoas. É algo maravilhoso, é algo que a gente quer repetir. A gente ouve boas histórias na fila, eu sempre brinco, né? Tem quem, obviamente, também precisa muito desse apoio social do município, desse apoio, mas também tem o marido que não quer lavar a louça, né? Ele vai lá, pega a marmita, né? Aí, né? Darcy, você não faz isso com o Laércio, né? Não faz, não, né? Não, né, o diretor, tá nos ouvindo aí. Não, o diretor Aí pega a marmita para não ter que lavar a louça em casa. Não tem que lavar a louça. É fácil ele pegar a marmita e levar. É mais fácil. A Paola tá dizendo aqui, a Paola Fernanda é da Vigilância, né? Paola. Paola. Foi gerente da UBS do Do Jardim América 4, isso mesmo. Foi minha gerente, ó. E tá lá, tá firme hoje forte, na vigilância. Sua chefa, né? Chefe. Como Um abraço pra ela. falava, sua chefa. Tá dizendo que o nosso município está na frente aí de vários outros municípios aí. Que bom, né? A gente fica feliz de ouvir isso, É o que eu disse, né? É um timaço. São bons profissionais. Então, quando também muito bem conduzidos por seus gestores, que essa é a obrigação do gestor. Agora me fez lembrar de uma brincadeira. O pessoal falava assim, pô, o que o Rodolfo tem, né? Vai colocar engenheiro para cuidar da saúde. Minha formação é engenharia mecânica. A formação do prefeito também, ele é engenheiro químico, né? E ele falou, fiquem tranquilos aí que pelo menos administrar certinho vai, né? Então, exatamente. Tá aí a história para dizer, foi um período muito bom e vamos em frente. E agora há pouco tempo também o prefeito estava com o governador, onde conseguiu trazer casas populares aqui para o município, né?
Na verdade, essa situação, nós tivemos a celebração de mais convênios, inclusive de outros municípios, para a questão da habitação popular, mas nós tivemos a confirmação de unidades habitacionais lá na divisa com o Jundiaí, Vila Real e o bairro Ivuturucaia. Nós estamos falando lá de mais de 600 unidades. O prefeito professor Rodolfo muito em breve vai trazer outra novidade para as famílias que ganham aí até 5 salários mínimos, que é dentro de um programa de habitação municipal, para também poder atender, serão em torno de mais 400 unidades. E nesse dia também o prefeito assinou, né, o autorizo lá para a licitação, para o projeto de uma praça lá na região norte da cidade, que tem o conceito do bairro paulista, que é um conceito que o governador Tarcísio colocou e Várzea Paulista foi contemplado. Então é assim, tá sempre atento para pedir, está sempre atento para poder fazer os projetos e Várzea Paulista vai sendo contemplada. Não foi diferente no Bom Prato, não foi diferente no Corpo de Bombeiros, que tanto auxilia o município. Verdade. Não foi diferente no Poupa Tempo, só quem precisa, né, na correria do dia a dia, que tem que trabalhar, que tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, você ter essas facilidades, como é a questão do Poupa Tempo que eu estou dizendo aqui, isso faz diferença e quando a gente consegue entregar isso para a população, é motivo de celebrar com toda certeza. Gente, tem tantos comentários aqui, mas eu não vou conseguir ler, porque senão nós não vamos conseguir explorar aqui o nosso vice-prefeito, gente. O Pardal tá ligadinho, Júlio Pardal tá ligadinho, obrigado. Nosso gestor de esportes. Boa noite, obrigada. Neto Santos tá ligadinha, a Thalita. Sil Ferreira, beijo, querida. Karina Dorda. Karina um abraço Torda. pra ela. A Andréia a filha Brunelli. da Sil esteve comigo de manhã tomando café. A Renata foi nossa gestora de cultura. Sim, Renata é uma lindinha, né? Tá a Fabi Santos também aí, tá na frente, tá na saúde aí também. Sim. Fabi, a Thalita eu já falei, né? A Fabi é nossa chefe regional, né? Laércio Bifani, é isso? Acho que Laércio Bifani também tá ligadinho. Social com a gente, isso. Com a Abigail, com a Silvia. Vivi Batista, aqui ligadinha também. Creidmar, todo mundo ligadinho aí. Tô com saudades de você. A Vivi Batista também foi gerente um período no América 4, né? A Vivi foi gerente lá, sim, verdade. Vivi. Trabalhou beijo pra você. Tá, UAC, tá te dando os parabéns pela sua dedicação, obrigado, João Paulo. Vivi, obrigado pelo cumprimento de todos aí. João Paulo, fala uma coisa para mim. Qual é a importância hoje, como você vê a importância de um deputado na nossa região? Eu gostaria que fosse de Várzea, gente, que eu sou humilde, né? Várzea. Mas a nossa região, hoje, eu acredito que seria de grande importância. Com toda certeza, Darcy e Suelen. Quando a gente olha... Vou pegar outros exemplos para ir trazer para a nossa região metropolitana de Jundiaí. A gente tem aí, por exemplo, Sorocaba, tão badalada pelo prefeito Rodrigo Manga, que fala tanto de Sorocaba. Sim. A cidade de Sorocaba tem 3 deputados. Jundiaí, nós não temos nenhum deputado? Não. A região metropolitana de Jundiaí não elege deputados nos últimos 8 anos. Os últimos deputados que nós tivemos foram Miguel Haddad, Alexandre Machado, e depois um pouco quem também conduziu aqui um mandato na região foi o Alexandre Pereira, como deputado estadual. Então, só respondendo efetivamente a pergunta, é claro que é importante. Quando a gente olha para o orçamento do país, nós temos uma grande capacidade de investimento, dinheiro para poder fazer aquilo que a população espera que seja feito. Sim. Ele está lá na caneta do deputado, nas suas indicações de emenda impositiva, que é aquilo que o presidente tem que executar, de recursos através das suas bancadas, de organização de recursos através dos programas dos próprios governos federal e estadual. Então, claro que eleger um deputado, 2 deputados, nós temos aqui a condição de eleger 3 deputados também na nossa região metropolitana de Jundiaí. A gente precisa olhar para a nossa região, buscar bons nomes para nos representar. A gente precisa que esses deputados tenham compromisso com a cidade. Nós temos aí um hospital para custear, não é algo simples, a gente precisa sim do apoio do governo federal, do governo estadual, mas nós temos tantas obras necessárias para fazer
para a cidade de Várzea Paulista, mais um viaduto na nossa região central, outras obras nos acessos da cidade, e a gente tem obras para fazer, por exemplo, quando liga outras cidades. Se a gente pegar a marginal do Rio Jundiaí, as necessidades de investimento que nós temos na canalização de um rio como esse, da melhor utilização de um rio como esse, até para reservação de água, nós estamos falando de emendas que têm que ser defendidas por deputados. Nós tivemos aí recentemente a notícia de que o prefeito, professor Rodolfo, foi convidado para ser deputado estadual. Recebeu 3 convites, tem recebido outros convites para poder. É claro que é uma questão que ele avalia, ele tem um mandato de prefeito, tem um compromisso com a cidade de Várzea Paulista, tem um compromisso de entregar um novo hospital, mas é algo que ele tem que avaliar até pela reeleição que ele teve, pela história de vida que ele teve, e ele vai tomar essa decisão à frente, se ele vai ajudar a cidade através de um mandato de deputado, ou se ele vai concluir o seu mandato de prefeito e, obviamente, fazer as entregas que ele se comprometeu com a cidade. Mas o tema que é esse, olha, a cidade precisa de deputado, a região precisa de deputado, não tenha dúvida. E eu acho que Várzea Paulista precisa se colocar sim, precisa colocar o peso da sua votação. Ela entregou aí para o prefeito, professor Rodolfo, para mim, 52 mil votos. Né? Então, se a gente olhar para a nossa cidade com 80 mil eleitores, e veja, nós estamos falando de 91% dos votos, a gente está falando de um número menor de votos válidos em relação à quantidade de eleitores que nós temos. Imagina se Várzea Paulista puder entender essa importância, votar em peso num candidato a deputado. E aí, com as outras cidades da região ajudando, nós vamos ter sim. Isso não é diferente, por exemplo, da cidade de Jundiaí, que tem a condição de eleger sozinha lá um deputado federal, um deputado estadual. Ela tem essa condição. Mas é importante sim, Darcy, a gente tem que fazer essa campanha desse voto distrital para que, de fato, a gente tenha o deputado daqui e os investimentos aqui. Isso é extremamente importante. A gente está falando de deputado federal, indicar 40 milhões num mandato, num ano de federal, mandato. Estadual, né? O estadual quase nessa mesma proporção. Então você imagina o que a gente não conseguiria tirar do papel. Eu vou dar exemplos aqui. Nós tivemos emendas, por exemplo, como do Rafa Zimbaldi, né? Que trouxe recursos para poder para fazer a pavimentação da região da Gauchinha, fase 2 da Gauchinha. Sim. Então, quando a gente tem deputados que podem nos ajudar, a gente consegue entregar o serviço mais rápido e atender a população. João Paulo, e você acha que falta informação para a população do conjunto? A gente trabalha na saúde, a gente costuma falar de rede, né? Eu vou falar meio que de rede, se a população vai entender. Mas, assim, a importância que... não sei se a população entende a importância do vereador, do prefeito, do vice, do deputado estadual, do deputado federal, que é uma rede, é um conjunto. Você acha que a população está mais hoje esclarecida nesse ponto, nessa parte da política? Eu acho que nós temos que separar esse processo em 2 etapas. Eu acho que primeiro as lideranças políticas têm que se organizar através de um número menor de candidaturas na região para que você tenha mais efetividade. Se você tem 10 candidatos a deputado, você dilui essa votação, fatalmente você não vai conseguir eleger 1 ou 2 deputados. Se você tem uma concentração maior, 5 candidatos na região, a atenção da população, a comunicação dessa campanha eleitoral vai ser mais efetiva e a gente vai conseguir levar esse recado. Agora, eu entendo que a população tem se politizado cada vez mais, o celular aqui, o acesso às redes sociais, ele tem trazido essa facilidade, né? A gente também não pode esquecer que nós temos os votos naqueles candidatos mais famosos. Você tem candidatos que não colocam o pé na cidade aqui, tem 2, 3 mil votos. A gente precisa olhar para essa questão, e não quer dizer que ele não possa mandar depois recurso para cá, ele pode, mas ele não vai conseguir atender esse número grande de eleitores, uma campanha que é feita no estado inteiro para poder se eleger deputado federal, se eleger deputado estadual. Então, quando a gente olha para a população, para a questão, a gente tem que, sim, conscientizar a população, mas a gente também tem um trabalho das lideranças políticas para organizar melhor a proposta que vai ser levada para eles dentro de uma campanha eleitoral que só dura 45 dias, Darcy. Então, precisa que a gente esteja organizado com essas propostas muito claras para a população, para a gente conseguir traduzir isso em voto, em eleição dentro da nossa região e também, obviamente, depois em recurso e trabalho e entrega para a população.
É isso aí, A gente. Andréia fez uma pergunta, mas acho que o João acabou respondendo. Ela falou assim, olha, uma pergunta diretamente ao João Paulo. Teremos um candidato em nossa cidade, Várzea Paulista? Um deputado estadual? André Brunelli? Isso. Deixa um abraço para André. Certamente nós teremos. Entendo que Várzea Paulista tem tamanho para isso. Sim. É o que eu disse aqui há pouco, traduzindo isso em números. Nós estamos falando de mais de 80 mil eleitores, mais de 120 mil habitantes na nossa cidade. Várzea Paulista tem sim essa possibilidade. É claro que nós temos um líder hoje na cidade, que é um prefeito muito bem avaliado, reeleito com mais de 90%. Então ele é quem vai liderar esse processo junto com todas as outras lideranças políticas colocadas da cidade. Mas eu tenho certeza que nós teremos sim, e nós vamos ter a condição de contribuir para a região nesse processo. Como que você avalia, João, esses mais de 100 dias, né? Um pouco mais de 100 dias aí de mandato como vice-prefeito da cidade? Eu entendo que quando a gente olha para um mandato de reeleição, é claro que a gente não tem uma paralisação dos projetos. Quando a gente fala em continuidade, a gente não perde esse volume de trabalho, não perde a velocidade de trabalho. Para mim, o que acontece? Mudou a responsabilidade. Eu estava como gestor de governo, é claro que você traz também a responsabilidade de ser vice-prefeito, representar mais o prefeito quando as agendas não são compatíveis. Existe um número enorme de agendas que muitas das vezes a gente não consegue compatibilizar com a agenda do prefeito. Então ele pede para que represente. O prefeito teve também aí recentemente, né, logo no comecinho do mandato, teve lá que é a questão que eu digo isso para ele, né? Ele é jovem, ainda tem só 60 anos, né? Mas a vida cobra, né? Então você passa por um processo eleitoral todo no estresse, e ele teve lá um agravamento de dores na coluna, ficou alguns dias afastado, e eu já tive. E não foi fácil para ele os 4 anos de mandato, né? Não é fácil. Não foi fácil. É muito trabalho, É muito Darcy. trabalho. É muito trabalho, eu digo. É trabalho todos os dias. Exatamente. Eu acordo, já tem mensagem para responder no celular, já pedi perdão para quem eu não consegui responder, porque tem mais de 150 aqui para responder. E vai dormir respondendo mensagem. Sim. E aí você também está presencialmente nas reuniões. É claro que a gente não consegue dar conta de tanta demanda assim, na velocidade que às vezes as pessoas que estão mais próximas aí da gente, que demandam um grande número de atividades, que dentro de um tempo de resposta que seja aquele mais adequado. Mas a gente trabalha todo dia. Nesse feriadão aí, dos 5, eu trabalhei pelo menos 3. O Leandro fez... Lima. ele fez uma pergunta aqui, mas que está relacionada com uma que a gente já ia até fazer para o João. ele tá As obras de represa... A doutora Paiva Castro. Ele pergunta, boa noite. Gostaria de saber um pouco sobre o abastecimento de água com a doutora Paiva Castro. Esse é um tema bastante importante. Agradecer ao Leandro pela pergunta. Quando a gente olha para a nossa cidade, é uma cidade que é pequena, 34 quilômetros quadrados de área, nós não temos grandes áreas para reservação de água, e principalmente quando a gente olha a nossa estrutura geográfica, né? Você não tem região de morro, a gente pegar ali região norte, Vila Popular, você tem grande parte de todas os nossos bairros, eles são regiões que têm maiores aclives e declives, né? Mais subida e mais descida. Então a gente não tem, nas áreas mais baixas, a gente não tem grande capacidade de reservação. Isso quem diz são os técnicos da Sabesp, que estão lá habilitados para poder fazer esses estudos nas cidades. Então o prefeito professor Rodolfo, quando ele esteve com o governador, esteve com a superintendência da Sabesp, ele colocou as necessidades para a área de saneamento do município. A maior necessidade, que é resolver a questão de dar oferta de água para a nossa população, e isso está sendo resolvido através dessa doutora Paiva Castro, né, que nós temos a represa de Mariporã. Então vai ser ligada uma tubulação na represa de Mariporã e trazida até a estação de tratamento de Campo Limpo, tratada a água em Campo Limpo e trazida para os nossos reservatórios em Várzea Paulista. E não que a gente também não tenha condição de tratar. Hoje a gente tem nossa estação de tratamento dentro aqui do nosso bairro Jardim Palmeiras, que trata ali mais de 200 litros por segundo. Então isso quer dizer que nós vamos ter esse problema da água para o município resolvido. A gente tem um crescimento aí normal da população de 5% ao ano. A gente está falando de ter tranquilidade no abastecimento de água durante os próximos 30 anos para a Várzea Paulista. Então isso é mais crescimento para a cidade, é resolver os problemas que estavam aí. Talvez, Darcy, você lembre, né? Quanto foi difícil a vida do povo varzino quando a gente não tinha água. Tinha lá
reservar água. Eu me lembro disso, né? Nós tínhamos aquela condição de caixa d'água na calçada ali, né? Que na verdade Sim, era com como caminhão se fosse pipa. como Caminhão fosse uma pipa. cisterna, né? feita de Colocada. bloco, E aí isso foi feito, os investimentos nas ampliações das redes de fornecimento de água tratada, nas redes de esgoto, e uma demanda muito importante, o prefeito colocou para a Sabesp também, que é a ampliação das redes de água tratada e esgoto nas regiões do Mursa, na região. Nós temos lá na região do sítio São José, nós temos essa necessidade. Nós temos a necessidade aqui na chácara Santa Marta. Nós temos o Portal das Paineiras, que é uma necessidade colocada. Então, tudo isso está para ser contemplado até 2028. O que nós já temos notícia aqui que vai ser executado, sítio São José e chácara Santa Marta, para iniciar as obras ainda esse ano. Mas os outros bairros que eu mencionei aqui também ter água tratada e ter esgoto até 2028. Glória a Deus. Grande ganho aí para o nosso município, né? Maravilha, né? A Sandra Silvestrini está dizendo assim, o programa de hoje, mais uma vez, trazendo conhecimento com o João Paulo, mestre em administração pública, e Darcy Consuele, garantindo o nosso conhecimento com raríssima... Com carisma de sempre. Sandrinha. A Sandra foi generosa aí. Beijo, ela é muito boa. A gente aprende todo dia. Psicóloga. Psicóloga é um problema sério. Eu falo pra ela. Diferenciado, né? Sim, psicóloga é um problema sério. João, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual é o plano de governo seu? Professor também, né? Claro. Com certeza. Juntos. A população, quando elege o prefeito e vice, obviamente que ela elege uma proposta do plano de governo. Gente, assim como o exemplo do Fala Várzea Paulista, que cumpre também uma responsabilidade legal, como eu disse aqui no início, quando a gente vai para a campanha eleitoral, a gente ouviu a população também em todos os eixos, áreas de segurança pública, área de educação, área do desenvolvimento econômico, a gente ouviu representantes dessas áreas para poder elaborar o plano. Nós temos aí colocados dezenas de ações, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a área de educação, nós temos a intenção de fazer nesse mandato mais uma escola do futuro. Uma já foi entregue lá na região norte. A gente quer fazer uma escola do futuro na região oeste da cidade. Deve ser ali em torno da Vila Marajó, a gente ter mais uma escola do futuro. Quando a gente olha para a represa, para a adutora Paiva Castro, que traz água da represa, é uma ação que está colocada no nosso plano de governo. Quando a gente olha para a situação de fazer a interligação da Máximo Zambuto lá com a região da Promeca, Avenida dos Ipês ali, Sítio Agar, a gente tem ali a Avenida Vitória Spinucci, que é a continuação da Avenida dos Ipês. É uma proposta colocada no plano de governo, levar mais asfalto em outras fases para a região do Gauchinha, para a região também do São Guido. É uma proposta do nosso plano de governo, ampliar os números de parques e praças, como é, por exemplo, a questão do Parque da Família, entregar o Parque da Família. É uma proposta colocada no plano de governo. Quando a gente olha para a área de segurança, muralha virtual, ampliação das nossas equipes, da Guarda Municipal, a integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, é mais uma situação que tá lá colocada no nosso plano de governo. A ampliação, que hoje ela ainda é pequena, é mais colocada na região central da cidade, que é a iluminação de LED, é mais uma questão colocada pelo nosso plano de governo. Então, tudo isso que está lá, que foi obviamente levado para a Justiça Eleitoral, está lá registrado no site da Justiça Eleitoral, nós já estamos trabalhando para poder entregar e poder cumprir. Tá. A Thalita faz mais uma pergunta aqui. Você ia falar? Pode falar. Não, ela perguntou o que o João acabou de falar. Do Parque da Família. Do andamento das obras. A Thalita tem um carinho especial pelo Parque da Família porque leva o nome da filha dela, né? E da irmã dela, que infelizmente não estão mais nesse plano aqui, né, espiritual. Elas foram vítimas de um acidente na Avenida Marginal do Rio Jundiaí, né? A gente lembra. E ela foi homenageada aí com a indicação da vereadora Maiara para o nome lá no Parque da Família. Claro que é uma homenagem justa, moradoras da região norte da cidade, e a região norte da cidade vai ganhar mais esse parque, com opção maravilhosa.
fizemos ali uma entrega parcial ali, a equipe da infraestrutura fez ali a baia, né, para feira livre, né, então a população já tem uma condição melhor ali para poder fazer a utilização da feira, e é assim, a gente vai atendendo a população, vai ouvindo, vai homenageando, como é o caso aqui da Thalita, que é uma moradora nossa, né, da nossa cidade, que também trabalha com a gente, que a gente vai ouvindo a população, vai fazendo entrega e vai avançando. Isso aí. A Rose está dizendo que ótima notícia, uma escola do futuro na região oeste. Região oeste é ali, nossa região da Vila Marajó, Vila Popular. Messias também tá ligadinho. Boa noite, Messias, tudo bem? Nosso querido diretor, né? Diretor de Atenção Básica, Messias Batista. É ruim de bola, mas é bom de diretoria regional de saúde. De chefe também aqui nos acompanhando, né? Sim, Ela um monte que de gente. luta tanto aí pelo filho, né? Ela tá aqui ligadinha Que com é a o- gente. Isso que é a lutadora aqui do nosso município, né? Sim. O Da- Gilson lá na Cruz região. está nos acompanhando também. Muita gente, muita Ricardo gente. Muita... Silva. Apareceu, Ricardo. A gente já tava sentindo a sua falta, né? Sabe Ricardo quem não? sempre o primeiro. Sabe quem eu não vi hoje? Eu senti muita falta? O seu Eliel. Seu Eliel. Amanhã também percebi. estarei ligando para o seu Eliel. Por que seu Eliel não apareceu? Seu Eliel, nós fomos visitar ele, né? Sim. Na residência dele, é um Sim, atendido nós pelo fomos. programa Melhor em Casa. Ele é um Ele paciente nos nosso. acompanha. Palmeirense. Palmeirense. Eu já gostei dele de cara só pelo time, né? Ele é uma graça. O seu Eliel, ele, por sorte, ele torce para um time muito bom. É Exatamente. diferente de algumas pessoas que têm sofrido muito com os times deles. Aí A gente vai falar o quê, esses né? times mais pra essas relacionados pessoas, né? à terceira idade, aí como é o caso concordar com o nosso do porque- Santos, mas é só pra lembrar, eu tive num programa, a gente prometeu que ele receberia, se o Palmeiras fosse campeão, do Foi. Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele foi campeão do Campeonato Paulista também, depois que eu fui levar Foi. a camisa pra ele, né? Foi isso, né? Foi. Nós vamos entregar a camisa pra ele. Uma graça de pessoa, né? Um homem muito alegre, né? Que teria tudo pra ser muito triste. E ele é muito alegre, muito feliz, tá tudo certo. Uma excelente pessoa. Já falei pra ele que eu amo ele. João, fala pra mim um pouquinho. Você tem um bom relacionamento com os servidores públicos. Como que você vê esse entrosamento aí com todos os funcionários públicos? Primeiro que nós valorizarmos e termos na nossa ótica mais próxima do ponto de vista de administração e de gestor, a gente ter o servidor público no centro de tudo isso é muito importante. Eu gosto muito de dizer isso. Eu tenho oportunidade de ter relacionamento com servidores do governo do estado, que eu entendo que tem um time maravilhoso, servidores da prefeitura de Jundiaí, Campo Limpo, Itupeva, Louveira. Nós temos dentro do estado de São Paulo, por via de regra, uma massa qualificada de serviço público muito grande. Mas o servidor de Várzea Paulista, ele é muito bom. Isso precisa ser dito. Quando o prefeito professor Rodolfo vem, assume o seu mandato, tem a condição de colocar em dia aquilo que é direito de todo servidor. Não estamos falando nada demais, mas foi um prefeito que foi lá e colocou isso em dia, que são as progressões, que são os direitos deles. Acho que isso é muito importante. A boa relação que a gente constrói com o servidor, ela é diária. É você poder ouvir, é você poder contar com ele no seu time. E nós temos um grupo de servidores muito, muito, muito comprometidos com a cidade. Existem exceções, claro que você tem aqueles que não querem nada com a vida, que não querem nada com o serviço público, a gente sabe disso. E a gente tem que tratar isso caso a caso. Mas a gente não pode colocar isso como uma regra. Eu costumo dizer isso, a grande maioria do nosso servidor público é muito comprometido com o município, com a entrega do bom serviço público, e quando ele entende que a dinâmica da administração, da gestão contribui para isso, ele soma ainda mais. Então, essa situação dessa boa relação do prefeito professor Rodolfo, minha, dos gestores para com os nossos servidores públicos, ela é muito importante e a gente tem que sempre valorizar e seguir isso aí como uma meta que o nosso prefeito coloca. Você sabe, João, que eu já tenho 30 anos de prefeitura, Vai né? entregar a idade aí, né? Já. E eu disse no programa anterior, e é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? E eu disse pro João Paulo, eu disse para você, não, você estava junto? Estava. No dia quando o prefeito estava oferecendo café para conversar com os servidores? Tava, né? Sim, sim. E eu disse pro Rodolfo,
Rodolfo, o que você está fazendo é muito, muito importante para os servidores. E eu realmente fiquei muito emocionada naquele dia, porque assim, eu tinha 26 anos, quase 27 anos de prefeitura, eu nunca tinha entrado num gabinete. Eu não conhecia o gabinete do prefeito. E quantos prefeitos passaram por mim? Né? Durante mais de 20 anos, quantos prefeitos se passaram? E eu não conhecia. Então, realmente, ficou bem, bem marcado isso. E eu falo mesmo para todo mundo que o Rodolfo foi o único que abriu as portas do gabinete dele para receber... não conseguiu, como ele mesmo disse, todos os servidores, lógico, mas ele pôs representantes ali, né, que representava os funcionários, tomou um café e acolheu a gente, acolheu os funcionários, os servidores. Então, isso é uma coisa muito importante e isso é muito cativante do Rodolfo, isso parte do Rodolfo. E ele sempre foi assim, viu, João Paulo? Porque eu conheço o Rodolfo lá de 30 anos lá atrás. Eu devo favores para o Rodolfo. O Rodolfo é muito querido, ele sabe disso. Que bom. Ele sabe o quanto eu tenho uma estima muito grande por ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. E agora eu vou bater com uma chave de ouro. Qual é o relacionamento do senhor João Paulo, vice-prefeito, com o nosso querido prefeito Rodolfo Braga? A gente tem uma parceria muito boa, né? O prefeito professor Rodolfo, é isso que você descreveu aqui, uma pessoa muito aberta, muito acolhedora, mas também alguém muito pragmático do ponto de vista de gestão pública, alguém que estabelece com muita clareza as metas que ele quer que a gente atinja, ele estabelece o planejamento que a gente precisa para ter essas metas e no final de tudo ter entrega, ter o resultado. E eu entendo que o nosso formato de trabalho ele se encaixou, né? Então ele que tem por formação um curso de engenharia, eu também como engenheiro, um pouco mais pragmático, um pouco mais voltada à gestão de número, de resultado, de um procedimento mais alinhado de trabalho, eu tenho certeza que a gente conseguiu construir essa boa relação, essa relação de confiança. E aí, obviamente, que junto com um grupo de pessoas, com as lideranças políticas da cidade, eu pude ter essa oportunidade de estar vice dele agora nesse mandato. Não deixando de agradecer, obviamente, o Pasqualino. Para mim é uma honra sucedê-lo como vice-prefeito, foi também um excelente vice-prefeito, é um parceiro nosso, sim, mas que entendeu que naquele momento eu poderia, nesse mandato, ocupar a cadeira de vice-prefeito. E tá lá o Pasqualino como gestor de governo, de desenvolvimento econômico, sim, tem resultados também maravilhosos, mas essa relação com o prefeito é uma relação muito boa, muito produtiva. O prefeito não tem hora para ligar pra gente, para poder, para mim principalmente. Ele fala assim, eu não ligo pros gestores não, mas pro João eu ligo, né, para falar de alguma demanda, de sábado, de domingo, mas é alguém muito bom de trabalhar porque é muito prático. O Rodolfo é muito prático, muito pragmático, não fica com volta para aquilo que precisa ser resolvido. Ó, gente, nós temos esse problema aqui, eu preciso resolver e nós vamos resolver. E é assim que tem sido feito. É uma relação muito produtiva e muito positiva. Ele é meio professor, né? Ele não também saiu da sala de aula, né? Ele passa a lição e tem que corrigir depois. Ai, que lindo, né? Tem uma munícipe aqui perguntando... Daiane Rodrigues, boa noite. Tem uma previsão da entrega do hospital? Essa é a dúvida da maioria da população em relação a médicos, especialistas. Teremos como está sendo... Não entendi. Teremos... Boa noite. Tem uma previsão de entrega do hospital? Teremos como aí ela está fala que é sendo a dúvida o da projeto. maioria da população. Na verdade, sim, o João acho falou... que vem do projeto, eu acho que ela deve ter pegado a entrevista depois. Aí ela pergunta, em relação a médico e especialistas, teremos? Como está sendo o projeto? Não, legal. A Daiane Rodrigues, né? Daiane Rodrigues. Daiane, a gente respondeu um pouco antes aqui, mas eu faço questão de responder para você. Nós estamos na fase de obra, falei aqui da complexidade de obra, nós estamos com 70% das obras concluídas. Obra, propriamente diga, nós temos a conclusão entre setembro e outubro desse ano de 2025. Depois nós temos mais 120 dias a 150 dias, isso vai levar até abril, maio do ano que vem, para que a gente possa fazer toda a montagem dos equipamentos, do mobiliário, de todos os aparelhos para poder ter atendimento. Aí o hospital vai começar a atender
pelos exames de especialidades, pelas consultas de especialidades, o seu centro cirúrgico para as cirurgias eletivas, porque é até curioso. Claro que a gente tem demanda de alta complexidade, claro que a gente tem demandas de grande urgência, mas nós temos uma fila enorme de exames de especialidades. Isso é uma realidade do Estado de São Paulo, uma realidade do Brasil e, obviamente, que SUS, isso se né? replica, É uma realidade do SUS. para a nossa questão regional aqui. Então, quando a gente olha para as filas de ortopedia, de oftalmologia, nós temos também uma necessidade colocada através do nosso centro de especialidades odontológicas, a gente tem muita coisa que deriva disso. Então, nós temos uma demanda muito represada, que ela é até característica, até hoje, Darcy, da questão da pandemia. Você vê, a gente teve uma pandemia colocada ali, início de dezembro de 2019, todo ano de 2020, 2021 a gente teve um pico muito forte ali até o meio do ano dessa pandemia, mas qual que foi a consulta que foi reagendada ou que foi suspensa? A do especialista, é aquela que não tinha urgência. Qual que foi a cirurgia que foi remanejada, que foi suspensa ou que entrou na fila disso e ela não teve vazão? Foram as cirurgias eletivas. Então o hospital, ele está preparado, será preparado para isso, para a nossa questão das cirurgias eletivas, as cirurgias de média complexidade. E não esquecendo também, obviamente, daquele que é um dos maiores sonhos do povo varzino. E eu estou dizendo isso como quem anda na rua e quem ouve da população, que é a gente ter de novo a nossa maternidade funcionando aqui e varzinos nascendo na nossa cidade. Então a gente vai ter também a nossa maternidade funcionando. Claro que tudo isso, Darcy, Suelen, todos que nos acompanham, a Daiane que fez a pergunta, a gente tem um cuidado, e a Maria está muito focada nisso, de que isso tenha um resultado e um efeito também para a região. Não adianta o Hospital de Campo Limpo funcionar de uma forma, o Hospital São Vicente lá, que é muito preparado para alta complexidade, para aquilo que é grave, ortopedia, acidente, cirurgia cardíaca. Ele está preparado para isso e a gente aqui querer se preparar para coisas que também acabam, de alguma maneira, conflitando ali com as ofertas desse serviço. A gente tem que sentar todo mundo, tem que dividir esse serviço, se nós vamos ter a condição de, por exemplo, fazer todos os partos da região aqui. Vamos fazer, mas obviamente desde que Campo Limpo possa ampliar o seu número de cirurgias de média complexidade, de alta complexidade, para que o Hospital São Vicente possa atuar de fato com uma alta complexidade. A gente está falando de uma região com quase 1 milhão de habitantes. É claro que tem necessidade para 3 hospitais, mas sem deixar de mencionar isso e deixar muito claro, o hospital foi levantado a sua demanda para atender a população de Várzea Paulista. É claro que quando a gente leva essa questão para nossa região, a gente vai funcionar melhor e vai atender melhor a população como um todo. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Eu só quero falar uma boa noite aqui para Maiara, a nossa vereadora, né? A única vereadora de Várzea Paulista, boa noite, né? Maiara. Ela está dizendo aqui, João, é uma ótima entrevista, meu amigo, e agradecendo você por ter citado o nome dela pela indicação lá do Parque da Família. Aproveitar essa deixa e cumprimentar todos os nossos vereadores. A gente todos. Tem aí 13 vereadores, né, que estão aí também nesses um pouco mais de 100 dias de mandato agora nessa legislatura. São todos vereadores muito comprometidos com a cidade, estão aí atentos todos em todas empenhados, as regiões. todos aí, vários empenhados com a saúde. Com a saúde, em todas as áreas, para poder levar as demandas da população. Então é importante deixar muito claro que a Câmara Municipal é sim uma grande parceira. É importante que o Poder Legislativo esteja atento para cumprir a sua obrigação institucional, que é de fiscalizar, que é de propor leis, mas para que esteja junto com o governo, para que as coisas caminhem de maneira mais rápida, não estejam preocupados com a má política ou a politicagem, estejam preocupados com a boa política. E a gente não tem o que dizer diferente disso, de agradecer e de reconhecer que são vereadores muito comprometidos com a cidade de Várzea Paulista, estão preocupados em trabalhar e não ficar fazendo aquilo que a gente vê em outros municípios, aquela questão ruim, né? Olha, se eu não se eu não fui eleito com aquele grupo político, com aquele prefeito, com aquele governador, com aquele presidente, eu fico, o pessoal usa muito isso, né? Fico obstruindo, eu fico atrapalhando o trabalho. Isso é desserviço, não é serviço público. Exatamente. Então, quero deixar muito aqui claro esse agradecimento à nossa Câmara Municipal.
realmente está de excelência, está de parabéns. São bem ativos, né? Sim, nossos com certeza. E os vereadores de primeiro mandato também, né? Assim como a Maiara, a gente tem o Maicon, o tio Fabiano, né? Que estão aí. Tio Fabiano, nós já tivemos a oportunidade de... conversar O Andy com Nogueira ele. também é primeiro mandato, né? Isso, Andy Também, né, a gente já teve, primeiro teve a mandato. oportunidade de conversar com o tio Fabiano, a respeito aí de algumas Com algumas garra, coisas da com saúde, gás tá? aí, E tá bem... isso, bem empenhado aí Isso é importante. em busca de recursos aí para a população. E chegamos ao finalzinho, né, amiga? Olha como... Infelizmente, passa rápido, né? 1h15 O minutos. Laércio tá ansioso ali, que ele disse que ia pagar uma pizza hoje pra nós. Olha, Ah, é? então vamos Não tô encerrar comendo pizza agora à o noite programa. mais não, só salada, mas... Né, se ele pagar... Se ele de fato, pagar, não vai ter né, a como gente- não comer um pedaço da pizza, Bora, né? bora lá. Fabi, E é ruim de obrigada, pagar, meu né? amor. É, É ruim, duro. Esse é bom de vaca. Ah, esse daí só por Deus, filho, só por Deus. A gente, Gente. quer agradecer, né? Exatamente. ao João por aí ceder um pouquinho do seu tempo, que a gente Imagina, sabe gente, eu que agradeço. que você trabalha 24, 36, Sim. 48, né? E reservou aí um pouquinho do seu tempo para estar aqui falando com a gente, esclarecendo aí para a população tudo que vem acontecendo no governo. Eu acho que foi de grande avalia, né? A Sim. população interagiu bastante com a gente. São coisas que a população não vê, né? A olho nu, mas que está acontecendo aí, né? Em favor deles. E que fique aqui nosso agradecimento, que você participe mais, né, de outros programas para trazer Com sempre certeza. informação, tudo que está acontecendo aí no nosso governo. Eu que agradeço a oportunidade, Darcy, Suelen, as mulheres de conquista, né? Por essa oportunidade de estar vindo aqui. Eu me sinto em casa, né? Aqui. A gente Aqui vem é sua, né? Casa é sua de aqui. Várzea Paulista para responder os questionamentos que a população coloca. A gente está à disposição. Também estamos à disposição lá no gabinete. É claro que o que eu disse aqui, a agenda muitas vezes não permite grandes espaços para a Não gente mesmo. atender muito, assim, em grande parte do dia a população, mas a gente está à disposição, a gente tem um time maravilhoso que está lá junto com a gente, a nossa assessoria, então todos à disposição da nossa população para que a gente possa atendê-los, que possa ouvi-los, e a gratidão é minha aqui pela oportunidade, e voltarei outras vezes. Da outra vez eu voltei, eu não estava vice-prefeito, agora estou vice-prefeito, né? Quem sabe nas próximas aí, se for essa vontade de Deus, do prefeito professor Rodolfo, eu volto prefeito, né? Prefeito, Exatamente. exatamente, é isso aí. Mas volta antes, né? Volta, vamos voltar antes. Só tá começando, né? Só tá começando, vai voltar antes para nós falarmos de deputados, Sim, tem aí, 2026 tá aí. né? E vai voltar E também eu, pra eu falar acho... quando entregar a obra do nosso hospital. Sim, né? vai voltar. E vai voltar também para passando informação, né, para a população o ano que vem, para o que mais vai acontecendo, né, para as obras que vão sendo realizadas, Com para o toda trabalho certeza. que estão sendo, né, efetuados, né? Um bom programa, parabéns a todos. Daiane, obrigada. Daiane, de que bairro que você é, Daiane? Se puder colocar aí para mim, por favor. João Paulo, muito obrigada, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente. Que Amém. continue te dando muita força, muita saúde, muita coragem, muita sabedoria e paciência, né? Que nós temos que ter muita paciência na nossa vida, senão a gente, né, acaba extrapolando, né? Então a gente precisa disso, né? Um beijo no toda seu cer- coração, um com beijo toda no coração certeza. de cada um que esteve presente aí com a gente. E até terça, se Deus quiser. E terça nós viremos com uma pessoa assessora de um vereador de Jundiaí, a Kelly, A Kelly. nossa queridinha Kelly. Uma pessoa Ela, extraordinária. ela vocês é vão uma gostar de mulher, conhecê-la. ela é piauense? Olha, eu não vou falar de onde ela é, Arretada porque eu essa mulher, realmente hein? não sei, mas Eu ela acho que arretada, é. ela é arretada. Ela é arretada. Vocês vão ver, Isso vocês vão mesmo. gostar. Tá bom, gente? Até terça, se Deus Beijo. quiser. Beijos. Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento Pixel Internet. A internet do seu jeito. Jill Sound. Tudo para som automotivo e Insul Filme.